Eu acredito, Guilherme Chimboca, que todo mundo tem alguma qualidade, alguma coisa boa, algo para ensinar. Todo mundo é bom em alguma coisa você é bom. Sim. Seja eu, por exemplo, achava que eu era muito boa em maquiagem. Né? Gostava muito de maquiagem. Nunca tentei empreender com maquiagem, mas gostava muito. E uma das opções ali, né, eu falei, será? Não, maquiagem não. Finanças, eu sou muito boa com finanças pessoais. Né? Era uma coisa assim, que se eu não tivesse opção, seria uma renda para mim. Sim. Entendeu? Eu mudei as coisas por escolhas minhas, mas seria uma opção para mim. Então, você é bom em fazer post, você é muito criativo, né? Você é bom no Canva ali. Não, Mete social as caras. media. Sim. Tá ganhando E dinheiro muitas por aí. profissões novas se formando hoje com toda essa internet aí aflorada e muito a milhão, né? Sim. Você é bom em revender, em persuasão? Venda alguma coisa. E tudo é venda, você tem que Tudo se é vender. venda. Tudo Todas é as pessoas venda. se vendem. Tudo. É. Seja serviço, seja o que for, tudo é venda. É verdade. Então, tem muita coisa Até pro para cara que tá no fazer. CLT, ele tem que ser vendedor. Exatamente. Às vezes ele não quer dar braço a torcer, mas ele tem que ser vendedor, porque ele vende o peixe dele todo dia pra se manter no Todo trabalho. dia. Sim, exatamente. E eu vim do comercial, né? Então eu era um CLT de vendas. Aí na hora que eu vi que eu tava vendendo pra empresa que eu conseguia fazer meu dinheiro, eu falei, tchau, vamos embora. Quando você percebe que você consegue tirar mais do que o que você tira para as pessoas, né? Enchendo o bolso das pessoas que já têm muita grana. Então, eu acho importante para muita gente o CLT, até para não é doutrinar a palavra, mas assim, ainda mais na juventude de hoje, que o pessoal, eu tiro, por exemplo, alguns adolescentes que eu conheço, né? Tem muita dificuldade com o horário, tem muita dificuldade com Sim. regras. Sim. E para você empreender, você precisa disso. Você precisa ter disciplina, senão você não ganha dinheiro. É. Você precisa Senão você vai ter achar que sua empresa é o educação, quintal de casa, hein? Não é. você precisa ter horário, você precisa ter tudo. Sim. Então, às vezes, para quem não tem já essa noção, o CLT é um bom treinamento para isso, bom porque você treinamento. aprende ali que a vida não é um morango, né? Como diz o Rafa. Então, eu acho importante o CLT. Eu só não indico ninguém, a não ser que seja um sonho seu e tá tudo bem. Se você quiser ser CLT pro resto da vida, tá tudo ótimo. Eu tenho um amigo executivo, meu irmão, e ele fala, Chimboca, eu não vou, velho. Meu negócio é aqui. Eu saio daqui, eu saio satisfeito por ter desenvolvido e resolvido o problema para minha equipe. Sim. Então o negócio dele é a empresa, ele gosta de estar na empresa, ele gosta daquelas pessoas, ele sabe, é super justo, super maravilhoso o cara que entende assim também. Então é por isso que eu digo assim, o cara precisa da empreendedora para comprar joia para a mulher dele. O cara precisa do marceneiro para poder fazer os móveis dele. O cara precisa do vendedor para poder expandir o negócio dele. É uma cadeia gigante. Então, nós somos pessoas que se completam. Sim, e você precisa escolher o seu difícil, né? E quando você... Difícil para um CLT, por exemplo, às vezes no cargo, né, desse seu amigo, é abrir mão do tempo com a família. Né? Abrir mão de férias, porque às vezes você é chefe, você não tem férias direto. O meu gerente não tinha férias. A gente tirava férias certinha, graças a Deus ele sempre foi muito correto com isso. Dava um ano, Yasmin, tchau. Dava um ano, Yasmin, tchau. Sempre certinho. Mas ele, não. Ficou aí um bom tempo sem tirar férias. O difícil do CLT é isso. E o difícil do empreendedor é você não tem férias. É verdade. Sempre, né? Você não tem ali um valor garantido para você por mês, sempre se você não correr atrás. Você não tem ali todo um equipamento ao seu favor, né? Sistemas de consultoria, essas coisas assim. Sim. Tudo que a empresa te dá, você não tem. Então, você tem que escolher o seu difícil. Mas, ainda assim, acho que vale muito a pena. Uma pergunta aqui. Eu tive muito pouco experiência. Eu trabalhei somente 4 anos num colégio evangélico lá no Itaim Paulista como porteiro. E no meu último ano eu dei aula de educação física lá, porque eu já estava cursando e tudo, e o dono da escola maluco, e eu no terceiro período me pôs para dar aula. E eu adorei, né? Porque eu saí da portaria para dar aula. Então foi uma experiência muito legal. Durou pouco, mas foi bom, porque foi assim que eu comecei, né? Então eu vi meu pai empreendendo na mecânica dele e tal. A gente teve vários negócios lá da família, enfim.
Então eu não consigo responder isso para você. E aí eu queria perguntar isso para você. Você consegue dar mais valor hoje pro dono da empresa? Quando você começa hoje a ter pessoas que vão estar por trás de você vendendo a sua marca, talvez você ainda não teve alguns desabores. Hoje você não tem funcionário, você tem pessoas ligadas a você, mas por como que funciona? Qual é o nome? Isso. Então, você não tem essas pessoas, você ainda não tem funcionário, mas você vai ter. Porque você já está vendo as necessidades. A gente já andou conversando e daqui a pouco o cinto vai apertar mais ainda. E não tem jeito. Sim. Como diz, eu sempre falo aqui do saudoso Abílio Diniz, né, que diz de processos e pessoas. E você vai precisar de braço, você e o Rafa. Porque às vezes ele ainda... ele não vai conseguir largar a profissão dele para abraçar a sua empresa, a empresa de vocês, porque ele também tem os sonhos dele, tem Sim. a carreira dele. E a empresa vai ter que crescer. E daqui a pouco você vai ter que ter um galpãozinho. Daqui a pouco você vai ter que ter funcionários e essa coisa toda. E o seu escritório, você vai precisar das meninas que vieram como você vieram. E hoje você já começa a ter esse gostinho de entender quem é que está lá assinando a caneta e as dificuldades que o empreendedor e o empresário têm de, no Brasil, e com a cabeça do CLT que tem hoje, que ainda é uma cabeça complicada, porque a gente come um sal, na verdade, com quem é do CLT e nunca teve a oportunidade ainda de empreender. Por isso que eu acho que é legal as pessoas terem essa vivência da empresa e do empreender para poder se sentir como que é ter o Sim. dono da empresa, se preocupar com capital de giro, se preocupar com fundo de reserva, se preocupar com DRE, se preocupar com investimento, porque nem sempre quando a gente bate o final do mês, a gente tem dinheiro para pagar tudo. E por que nesse processo, né? Sim. Você consegue já sentir essa diferençazinha de hoje estar do outro lado do balcão? Consigo, porém eu tenho um adendo. Muitas pessoas ainda hoje olham para o empreendedor, olham para o empresário com maus olhos, tipo assim, ele já tem muito dinheiro, para que ele precisa? E às vezes tem até raiva das pessoas Verdade. Que são ricas, das pessoas que são milionárias. Esse é um mal do brasileiro. Exatamente. Né? Eu nunca tive isso porque, assim... porque eu sempre tive um sonho de ser rica. Eu quero ser rica. E eu falo isso com uma boca cheia, assim, porque não tem nada demais querer ser rica. Não. Dinheiro é bom, gente. Dinheiro Sim. realiza sonhos. Dinheiro ajuda pessoas, Sim. né? Dinheiro mantém a sua família. Então, imagina alguém da sua família ficar doente, você ter ali o dinheiro para pagar qualquer hospital para a pessoa Exatamente. Que você ama ser tratada no melhor hospital. Então, não é errado você querer ter dinheiro. Não. E, assim, muitos, arrisco dizer que até a maioria dos empreendedores foram pequenos empreendedores. Sim. Começaram de baixo. O meu mentor mesmo, hoje ele é gigante, mas ele veio de baixo. Ele pegou a maletinha dele, ele pegou o dinheiro que ele tinha, ele conta, né, nas reuniões, que ele fez 2 maletas, distribuiu para 2 revendedoras. Ele foi fazer o acerto, cadê as revendedoras? Deram um pelezão, né? Deram um pelé, ele perdeu tudo. Eu sei como que então, é assim, isso. ele começou em outras... de baixo. Hoje ele tem, sei lá, 1.000 revendedores. Cara. Então, e dá curso e dá mentoria, né? E ajuda empresários a crescerem. Então, eu tenho esse gostinho hoje, mas eu entendo os 2 lados e apoio os 2 lados também. Sim. Uma coisa que eu quero manter em mim é lembrar de quando eu era CLT e de quando alguma vez eu já me senti menosprezada ou, como fala, abusada no sentido de trabalho ali, sabe? Você tem que fazer isso, explorada, isso é a palavra correta. Explorada ali no trabalho CLT. E eu quero sempre trazer à mente a humildade, né? A dignidade da pessoa ali que está trabalhando comigo para que eu consiga ser humana sempre, olhar para a pessoa ali sempre com muito amor. Isso desde quando eu tiver as minhas funcionárias, né? Até as revendedoras. Sempre entender ali a dificuldade delas, sempre entender as deficiências que elas têm, né? Porque nem todo mundo nasceu para vender, mas tem habilidades que a gente desenvolve. Nem todo Exatamente. Mundo tem habilidades, mas a gente pode desenvolver habilidades. Então, eu quero ser muito humana ali nessa parte de tentar ajudar, sabe? Sem esquecer de quem eu fui. Eu tenho 2 coisas para compartilhar com a nossa audiência e já te dar esse feedback também. A primeira tá fresquinho porque eu escutei do Renato Cariani. Conhece o Renato Cariani? Sim. Já ouviu? Ele contou, ele estava numa entrevista
E quando ele conseguiu, porque ele trabalhava numa empresa química, e ele era o químico, e eu vou marcar ele aqui, se eu estiver falando, é mais ou menos isso, viu, cara? Mas é mais ou menos assim, ele conseguiu ser de funcionário a dono da empresa. Ele entrou como sócio proprietário também. Show. E isso foi meio em off. Então, no processo de ser funcionário, quando ele virou esse sócio também, ele tinha a carta de todos os caras que trabalham com ele. A carta, assim, real, a história real de quem eram esses funcionários que trabalhavam junto com ele na empresa. Então ele sabia quem dava um migué, quem sacaneava, quem faltava, quem dava os nó. E sabia quem trabalhava mais do que merecia, ou mais do que devia, que não era tão valorizado. Então ele tinha esse leque de informações dos colegas que trabalhavam com ele como funcionário. A primeira reunião que ele fez foi chamar a sócia e falar assim, olha, vem cá. Agora que eu virei sócio, e o pessoal já ficou maluco, né? Putz, o cara que trabalhava com a gente, voz, agora tá lá e ferrou, porque ele sabe de muita coisa. E dito e feito. Mandar meio mundo embora. Caramba, você viu também? Não. Vai vendo. Aí ele pegou e sentou numa reunião com a dona e conversando com ela, ele falou, olha, eu tenho aqui a lista das pessoas que você deve e não deve conhecer. E na hora que ele foi passar para ela pegou e olhou para ele, já com muita experiência. Ela falou, não, eu não vou mandar ninguém embora. Eu não vou punir ninguém. Porque assim como você é diferente, eles são diferentes do que você. Ninguém é igual a você. E cada um deles tem uma visão diferente do que é e como é a empresa. Cada deles tem os seus sonhos, tem os seus desabores, tem os seus desejos e tem os seus defeitos. Compete a nós identificar, e eu sabia disso. Só que ele me entrega por trás isso. Então eu achei muito legal porque eu não tive essa vivência assim, né? Então a gente julga muito também o nosso funcionário. E às vezes pune. Sim. Né? Às vezes a gente deixa de alavancar quem deveria alavancar porque a gente faz mal interpretação do caráter e do profissionalismo de um ou outro. Então eu achei muito legal isso porque o que ele tinha certeza que ele ia chegar com uma lista de dispensa arrasando, ela deu o primeiro mega aprendizado para ele. Falou assim, não, agora que você está aqui, você vai aprender o porquê que ele fazia isso, o porquê que ele fazia assim. E isso eu achei muito legal. Que pena que eu não vi isso há muito tempo atrás, porque realmente, e passaram muitas pessoas pela minha empresa. Quando eu tive espaço Antíqua também, eu contratei algumas pessoas. Agora ainda não, a gente está se virando aqui, eu, o Guilherme, a Vitória, com os negócios que a gente tem juntos. E na DRB hoje eu tô como carreira solo, então eu tô sossegadinho, assim, né? Mas a gente já aprendeu muito, já apanhou muito. Então é legal a gente ser humano, assim. E é legal quando você tem os dois lados de experiência, né? Para poder trazer isso daí. Muito, muito legal você entender e deslumbrar esse pensamento. Eu quero apresentar a marca da Yasmin. Pode. Eu lembrei de uma coisa. Pode falar. Pós-graduação na FECAP. Aí, ó. Aí, ó. É que era só É FECAP. era só soltar. Era só FECAP. Então, é bom. Sumiu. Pronto, pode matar Eu sua queria briga aí pegar agora. aqui pra você, apresentar pra nossa audiência. Olha aqui, tá legal aqui? Tá legal. Tá legal, bacana? Tá bacana. Amazing. Amazing. Olha que maleta maravilhosa. E o nome da empresa é Amazing. Certo? Não é mais sim. Não é mais Não sim. é mais sim, é Não amazing. É Amazing. Semijoias. Semijoias. Uma empresa maravilhosa aqui da Yasmin, do Rafael Naves. Meu, lindo. Ficou bonita, né? Eu tinha visto uma foto de algo que você já tinha tentado, que não ficou ruim, Sim. mas é legal quando a gente aprimora, hein, cara? Ficou legal. A Olha gente que tem que legal. melhorar sempre, né? Fala pra mim o que significa, tal, da onde saiu, qual foi a inspiração pra chegar no Amazing. Não é muito difícil, não. Tá, diga aí. É a flor Deixa jasmim, de Yasmin. Olha, E o Amazing é meu nome, com as letras misturadas. muito legal, cores, tá? Lógico, tem tudo a ver com joia, tem tudo a Sim. ver com ouro. Você sabe que eu já fiz algumas lojas de bijuterias, na verdade. Você vai fazer a minha, hein? Nicole Você vai fazer meu Biju. showroom. Ixi, Vou falar agora aqui do tá Marcão, vou fazer um eternizado corte, aqui, vou né? marcar o Esse aqui- Marcão aqui. Marcão, um abraço. Um cara de muito sucesso, viu? Com joias. Ele tem lá no Brás, Bom Retiro, ele tem várias lojas, os caras muito top. Mas falando da Amazing,
Muito bonito, hein? Vou abrir aqui. Deixa eu ver aqui se eu faço certinho. Opa. Peraí. Eita. Por favor. Me ajude. Deixa mais. Deu uma bagunçada. Deixa quem manda. Não tem problema. Pode abrir? Aqui. Pode abrir. Pode abrir. Olha. Ó, ela vem assim. Então, essa daqui é a maleta. Essa é a nossa maleta de iniciante. Certo. Certo? Ela vem com aproximadamente 30 peças a 40 peças. Como a sua revendedora, você já tem revendedoras? Já. Quantas revendedoras tem hoje na empresa? Por enquanto, ativas 8. 8, olha aí que Sim. legal. Tem mais umas 7 para fazer entrevista semana que vem, após o carnaval. Eu desconfio que você vai conseguir mais e mais, hein? Se Deus quiser. Eu encomendei 30 maletas hoje. Olha, Sim, é isso aí. E é assim, né? Pra É cima. fé, né? É fé. Empresário é Vai. assim. Eu ponho o pé, o senhor põe o chão. Exatamente. E se o senhor entender que não era aquele chão, eu vou entender, eu vou Ele vai mudar dar a direção ele e vai vou dar fazer. outro caminho. É isso aí. Né? Me fala um pouquinho desses produtos. Então, aqui eu tenho banhada prata, banhada ouro. Certo. Então, eu sempre dou uma misturada. Dentro dos 30 produtos, por exemplo, eu dou 5 anéis, 5 pulseiras, 5 isso. E a maioria sempre é brinco, porque brinco Maravilha. é o produto que mais sai. Ninguém fica sem brinco, né? E é só pra mulher. Eu tenho masculina também. Você tem Em masculino? menos quantidade, eu tenho masculina. Olha Em aí, menos voz. quantidade, eu tenho também infantil. Que nessa maleta não tem. Nessa maleta não vem infantil. Mas tem masculina, assim, ó, dourada masculina também. Isso é correntinha ou pulseirinha? Essa é pulseira. A tag menor é pulseira. Ah, E a tag maior é colar. que lindo. Muito bonito. Você sabe que eu não me dou bem com essas coisas, cara. Eu acho que eu tenho que mudar meus hábitos. tem que alguns começar. gostos, assim. Olha aqui, eu não consigo... Faltam umas Esse- só esse cara semi-joias aqui. da Maze no seu pulso aí. Esse cara aqui foi o de casado, né? Esse aqui é... Esse é obrigatório. Assim, esse aqui... Se tiver, ferrou. Esse aqui significa muito, muito, muito. Então, é um privilégio poder usar e lembrar cada vez da minha linda por conta desse cara. Mas, quem sabe, hein? Quem sabe? Eu vou ficar mais perto da Mazen aqui. Vamos ver que você começa a usar uns trem desses. Uma coisa que talvez você de casa deve estar se perguntando é porque tá nas tags, né? Porque tá assim no saquinho. Geralmente, quem é revendedora, vem as correntes penduradas aqui. Ah, então tem todo um esquema aqui para você pendurar e tal. Não. Como é que funciona? Aqui, geralmente vem pendurada, geralmente vem divisórias aqui onde você coloca as peças soltas. Porém, como eu quero ter muitas revendedoras e eu já começo do zero, como que eu quero lá da frente, é muito trabalhoso as peças soltas aqui para trocar. Porque a cada 30 dias eu faço a troca de peças. Entendi. E acaba também... muitas pessoas pegam. Então, você tá com creme na mão, pega na semi-joia. Entendi. Então aqui você né? tá protegendo a joia. Estou protegendo. E fica mais apresentável do que umas peças soltas Você sabe aqui, que minha colar mãe vendia enrolado esse negócio? aqui. Minha mãe sempre vendeu joias, meu. Geralmente era aquele paninho, né? Aquela bolsinha que você desenrolava, assim. Exato. E Mas aí tinha aqueles enroscava negócios de tudo. anéis, sabe? Tinha aquelas coisas de anéis e eram vários mesmo. Cara, é Sim. verdade. Minha mãe tinha um estojo preto, assim, que você... Você lembra que as virava. correntes vinham tudo enrolada? E é uma bagunça do caramba. Uma bagunça, cara, Consegui é. escolher Eu vou alguma indicar coisa. minha mãe pra você, meu. Acho que minha mãe vai vender Mason. Vai. Porque, meu... Minha mãe é rata, mano. Minha mãe vende os bagulhos. Vem pra mim, volta pra mim os saquinhos amassados, a gente troca de novo, porque sempre eu quero ter essa aparência, né, de produto novo. O produto é novo, mas a embalagem sempre Muito bom. bem feita. E eu gosto dessa... E muitas revendedoras perguntaram, mas elas preferem assim também. Tá, mas Causa aí uma impressão é melhor. meio que é algo que você determinou. Ó, é assim que vai Sim. vender. Tá, você É consegue... assim. É um Ela diferencial não pode meu. pegar tudo e ficar pendurando Não. e tal. Ela não pode fazer isso. Depende, se ela vender uns 40k por mês... dá pra Podemos negociar. conversar. Se ela vender a maleta toda e nada voltar pra mim Perfeito. do avesso, Chuvisca, bem. vende aí. Tá, mas a priori é assim. E é muito... Eu acho Isso. muito mais higiênico até também. também. Eu Mais acho que apresentável. mais apresentável, fica apresentável. limpinho, protege a joia. Sim. Ô, Yasmin, uma dúvida. A vendedora que vai começar a vender Maze, ela recebe uma maleta dessa e após os 30 dias faz a troca da maleta Isso. com outros Das peças, produtos. né? Eu forneço, né, a maleta, eu forneço a embalagem. Sem custo. Sem custo Ela não tem que nenhum. comprar, tipo, Inodê. Cara, eu vendi Inodê, Não. velho. Eu já falei isso pra você, vó. Geralmente fazem, né, Eu kit vendi de aquisição. Inodê. Não. 2 pau e lá vai porrada, velho. Meu Deus. Você tem Caraca, que fazer, eu- comprar aquele Cara, kitzinho eu básico, tenho- né? Eu tenho perfume até hoje da Inodê, vó.
E pior que você vai coisar, é só álcool, velho. Já acabou Deus. tudo. Não falando mal, é porque fio, Enodê, calma. É que já faz muito tempo, eu não sei se esse negócio estraga, qual é que é. Pode ser. Mas eu acho que eu tenho creme e perfume até hoje, meu. Mas eu forneço a maleta, forneço as embalagens, forneço tudo sem custo, né? Também. Totalmente 100% consignado. Então tem a questão do formulário, né? Que eu te mostrei como que é que eu faço, tal, cadastro. tudo Tem o cadastro no sistema. Tem a questão de pegar todos os dados pessoais da pessoa, né? E a gente manda tudo completinho para a pessoa fazer. Até aqueles cheirinhos para colocar na sacola a gente tem. Tá? Então, a cada 30 dias, hoje, eu trabalho com o aplicativo Joeri, que é um aplicativo de Joeri. revendedoras, Joeri, Tá. que eu faço seu pedido aqui, bipo as peças certinho e vai tudo para um pedido no aplicativo que é só para você. Você só tem acesso ao seu pedido. Ah, então esse aplicativo vem pro meu telefone. Exatamente. Então, Aí você consegue lá, você vendeu esse brinco, Tecnologia. faz a pré-baixa, já aparece para mim. Entendeu? Então, funciona dessa forma e já vai computando. Então, eu computei tudo. Essa maleta tem R$2.000 de preço de venda, né? Tá. E a sua comissão Caraca, é tanto. Tem bastante. Tem aproximadamente R$2.000 nessa maleta. Muito bom, muito bom. Então, você vai vendendo, já vai computando ali quanto que você tem que me pagar e quanto que você tem a receber de comissão. Já vai calculando Entendi. tudo ali automaticamente. A cada 30 dias a gente faz o acerto.